Boa noite, Felipe. Tudo bem? E por aí? Bom, Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, professor Manuel. Tudo bem com o senhor? Tudo muito bem, muito obrigado. Já sei que está bem, que já falei consigo. Espero que continue como estava. Bem, Me fala uma coisa, como é que estão as coisas aí por Portugal? bem, depende do ponto de vista. Estamos a falar das coisas em termos meteorológicos, em termos políticos, depende de que maneira é que se está a referir a Portugal. Eu neste de editar um outro programa, porque este programa vai sobre história, não é isso? É verdade. Continuando esta série de programas, acompanhando o estudo do professor historiador paulista, o título do governo, que é um professor de história da Idade Média e também de história de Portugal, da Universidade Católica de São Paulo, e também do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, além também do Instituto de Coimbra, né, que versa sobre o tema do Brasil na colônia. Eu sempre eu gostaria que falasse um pouco sobre esse estudo do professor Tito Livre, que afirma que acha o próprio termo colônia atribuído ao Brasil, e juridicamente o termo correto é província de Santa Cruz. Começaremos então com a palavra do professor Ariel Rocha. Bom, Felipe, ah, antes de responder, tá ouvindo? Tá. Antes de responder a pergunta, nós precisamos de entender a afirmação do Tito Livio, e para isso nós precisamos de pensar o que é uma colônia, né? O que é que define uma colônia. Então, vou me remeter ao trabalho do Tito Livio. Ele traça algumas argumentações. É, Embora haja 300 anos, o Brasil adquire a independência, né, depois de 300 anos de estar integrado ao Império de Portugal. Então, o que fizeram os historiadores do século passado? Eles recorreram à palavra colônia para diferenciar esse período trissecular dessa relação unitária entre Portugal e Brasil, diferenciando isso do período em que o Brasil passa a ser independente. Por quê? A partir do momento que eles fazem isso, eles o fizeram da mesma forma que os historiadores fazem quando eles olham com os olhos postos nas colônias inglesas da América do Norte, ou, por exemplo, nas colônias do Império Romano, sem examinar efetivamente a impropriedade evidente do termo colônia quando ele é aplicado ao Brasil, porque o Brasil juridicamente é Estado ou é província, como nós falamos no outro programa. Agora vamos recuar um pouco no tempo para a gente entender um pouco melhor essa diferenciação. O que eram as colônias romanas? Porque quando a gente fala colônia, qual é o exemplo histórico que nós vamos buscar? Então, o primeiro exemplo da tradição ocidental, evidentemente, é Roma. Né? O que eram as colônias romanas? O Alexandre Herculano, historiador famoso, fala que quando começou a se firmar o domínio dos Césares, né, na Europa, os domínios romanos, excetuado Roma enquanto capital, esses domínios dividiam-se, de certa forma, em duas partes distintas. Vamos dizer, a Itália, como hoje nós conhecemos, e as províncias. As cidades da Itália eram súditas de Roma, como corpos coletivos, e elas constituíam singularmente, e elas se constituíam singularmente em relação a Roma. A economia de Roma interna eram verdadeiras repúblicas, cujos membros, como pessoas civis, eram cidadãos romanos. No entanto, essas pequenas sociedades, elas próprias formavam duas categorias principais. Elas eram tidas como colônias e municípios. As colônias, como o próprio nome indica, eram povoações formadas pela colonização do próprio Império Romano. Ou seja, à medida que Roma ia expandindo seus domínios, dilatando as suas conquistas, ela ia anexando territórios, né? E esses territórios formavam as colônias. Essas colônias eram regidas pelas leis da capital, ou seja, de Roma, pelas leis da metrópole. E essas leis, pela própria índole, elas refletiam a imagem de Roma. Em nenhum momento essas leis pensavam o contexto sociocultural daquelas localidades. Tá? Muito pelo contrário.
As cidades, então, nesse aspecto, elas eram habitadas por uma população não originária de Roma, ou às vezes até originária de Roma, e cujos membros, pela incorporação nos estados da República Romana, porque Roma também foi império, foi república, depois foi império novamente, no lugar em que viviam, esses indivíduos entravam de um modo absoluto, ou entravam com algumas limitações dentro da categoria dos chamados cidadãos romanos, né? Todavia, esses indivíduos regiam-se pelas instituições e leis de Roma. Não havia, nesse aspecto, uma independência dessas colônias, né? Então, as colônias podiam considerar-se, de certa forma, como se fossem extensões da capital de Roma, né? E os municípios eram, de certa forma, comparáveis a algo que era enxertado dentro do corpo romano. Portanto, não configurava uma unidade na totalidade. Falando de outra forma, as colônias eram postos avançados em lugares muito remotos, muito distantes, onde o município romano não chegava. E o que Roma fazia? Roma enviava para esses lugares colonos dependentes inteiramente das leis romanas, ou seja, debaixo da autoridade romana. E esses municípios regiam-se pelas leis feitas na metrópole, e exclusivamente para essas localidades. Então esse aqui é um ponto muito importante. Uma vez que essas localidades eram elevadas a municípios, os municípios legislavam para a área municipal. Entretanto, eles vão obedecer sempre às leis romanas que eram elaboradas para todo o Império Romano. Tá? Então isso constituíam as repúblicas, as várias repúblicas dentro do Grande Império. Na maioria como um todo, esses indivíduos eram cidadãos romanos. Ora, o que acontece? Isso tem algum paralelo com a história do Brasil? De jeito nenhum, absolutamente. Por quê? Em 1532, quando surge no Brasil, em São Vicente, que é hoje São Paulo, o primeiro município português, até 1532, as leis que vigoravam no Brasil, 1532, seguinte, Portugal está aqui há 32 anos, é muito pouco tempo. Então, as leis que vigoravam eram puramente portuguesas. De 1532 em diante, existe a criação das câmaras municipais brasileiras. Veja, Felipe, em 1532 o Brasil já vota, desde 1532. Então, isso significa que o Brasil passa a ter um sistema jurídico autônomo, tá? Que essa situação não existia em Roma. E as câmaras municipais, elas passam a ser luso-brasileiras. Portanto, as leis que eram feitas aqui valiam aqui. Não tinha-se que obedecer às leis de Portugal, da coroa. E os portugueses do Brasil, porque todo mundo que nascia no Brasil era português, pelo menos até 1822. E todos eles passam a reger-se pelas ordenações do reino e pelas leis municipais dos conselhos lusitanos, que depois vai ser criado para as Américas Portuguesas. Bom, uma outra situação que nós temos, esse é um ponto muito diferente entre a forma de governo de Roma e a forma do governo de Portugal em relação a isso que dizem que era a colônia. Então voltando a Roma, havia em Roma, no Império, uma sociedade formada por operários. Então, quando você fala em colono, o que é um colono? Primeira coisa, como é que nós vamos definir essas pessoas, né? Então, o que era visto como um colônio em Roma? Que também é bem diferente do que vem a ser visto a palavra em Portugal. Há no Império Romano uma sociedade que é formada por operários, por artífices, por jornaleiros, por colonos, por servos e por cidadãos romanos. De todas essas classes, novamente Alexandre Herculano esclarece que interessa especialmente a classe dos colonos, para a gente ver que essa condição desses colonos romanos, aí sim, se aproxima à condição de servo, seja por prescrição, seja por contrato. Esses colonos romanos, eles, por exemplo, cultivavam o campo alheio do seu senhor, embora esse cultivo de campo tivesse um direito sucessório. O pai que cultivava, o filho herdava aquele direito. Mas, ao mesmo tempo,
não compete ao dono ação judicial contra o dono do solo. Então o colono, quando ele cultivava o solo, ele era servo daquele senhor. Ele não podia jamais sair daquele local, né? Então ele ficava ali. Se ele casasse, o casamento era considerado um casamento legítimo e ele pode possuir bens próprios, mas ele não é dono do solo, certo? Então, todavia, esses bens particulares do colono, é isso que nós precisamos de entender, não eram absolutamente livres, porque o colono não tinha o direito de alienar esses bens sem a permissão do senhor. Se ele tivesse a permissão do senhor, ele poderia vender, não teria o menor problema. Por outro lado, o senhor também não podia expulsar o colono do solo em que ele vivia sem autorização, tá? E esses colonos pagavam uma taxa, dava uma grande quantia de um imposto, né? uma percentagem grande para o colono, uma pequena parcela ficavam para eles. Então, as propriedades desses indivíduos estavam geralmente cultivadas pelo sistema de parcelários. E essas parcelas que constituíam colônias. Isso, novamente, não se aplica absolutamente ao Brasil, a palavra colônia, quando ela, ou a visão de que havia colono sobre essa perspectiva, tá? O colono romano, ele vivia na condição de servo da gleba. Ele é preso ao dono. Ele não pode abandonar, mas também não pode ser expulso. E com a terra, ele passava, se o dono vendesse aquela terra, ele passava a ser propriedade do outro dono, tá? Esse regime de colonato, por exemplo, jamais existiu na América Portuguesa, né? Então, as expressões colônia, quartel, colonialismo, elas começam a ser usadas no século XVIII, seja por deficiência de vocabulário, seja por ignorância dos escritores, seja por uma deliberada má-fé. E ela deita conhecimento nos intelectuais e nos não intelectuais muito tempo depois. Ora, o que vai acontecer? Com o desaparecimento do Império Romano, as grandes cidades europeias entram em agonia, né? E sucessivamente, consequentemente, o comércio, que quando Roma se deslocava, tinha um comércio muito grande paralelo naquele deslocamento. Então, com a falência de Roma, as cidades tornam-se, de certa forma, desertas. E as populações urbanas, elas que constituíam grandes domínios rurais, elas, para não morrerem de fome, vão se afastando, né? Então, muito tempo depois, muitos séculos depois, a Europa, de certa forma, entra num período muito dramático, que ela regressa a tempos muito complexos de manutenção, né? Porque as cidades têm um sistema de falência sério. E começa, séculos depois, então, a ressurreição econômica e social do que hoje a gente entende como continente europeu, que naquela época era um aglomerado não eram nem países, porque países não existiam, né? Então, aumenta a população consideravelmente, reanima-se o comércio que fica paralisado nesse aspecto. O que começa a acontecer, de certa forma, assim, rapidamente? Os donos das terras, para atrair os colonos, que naquela altura já não são chamados de colonos, e sim de hóspedes, que é a linguagem do tempo, esses indivíduos são atraídos, formam povoados, e esses povoados formam colônias agrícolas. Então, a área da cidade passa a ser repartida em lotes, e cada novo proprietário recebe a sua gleba de terra, né, paga um certo imposto, tem uma escritura que lhe dá direito hereditários e anualmente ele paga um foro, né? Então, esse direito prévio, ou esse processo, existiu entre nós e foi trazido pelos portugueses, quando eles fundavam um novo povoado. E, de certa forma, a gente pode dizer que na Idade Média nasce as colônias como núcleos das cidades medievais, dentro desse contexto. Bom, o que vai aprofundando em relação a isso? O Tito Livio fala que para a gente compreender a história do Brasil, nós precisamos de conhecer com um pouco mais de profundidade a história medieval de Portugal, que foi o que eu falei no programa passado, que os historiadores brasileiros já admitem que não conhecem praticamente nada da história medieval de Portugal e nunca se interessaram em relação a isso.
O que vai acontecer, então, já na época do Condado Portugalense? Quando Dom Afonso Henrique se torna independente da influência de Castela, né, através dessa ligação com os Templários, isso influencia fortemente na formação do Reino de Portugal e no destino futuro de Portugal. Então, já na Idade Média, a Lusitânia começa a reorganizar o município romano, aqui sob o nome de conselhos. Então surgem os conselhos. Até hoje Portugal tem isso. E esses conselhos surgem como grêmios defensores das liberdades e direitos do povo. Veja que coisa, isso é uma situação muito interessante, porque eles vão agrupar os poderes judiciário, legislativo e executivo, que são exercidos por homens eleitos pelo povo. Então, isso significa que na monarquia antiga de Portugal, criada por Afonso Henriques em 1140, já existe este tipo de sistema. Daí a considerar que o poder da nação, né, o rei delega, o soberano delega, por leis estatutárias, o domínio de certas terras. E reitero, Portugal sempre é um país pequeno e sempre teve muito pouca gente, sempre foi muito pouco populoso. Então, de certa forma, os reis portugueses sempre adotaram uma estratégia de manutenção do território, de povoamento do território, né, de tornar o território produtivo. Em 1254, portanto, o rei vai ter nas cortes de Leiria, ao lado do rei, existe um conselho de representantes do povo ao lado do rei, em 1254. Né? E esse conselho, posso estar equivocado, o Gandra me corrija depois, ao que eu sei, é o primeiro conselho que se forma na Europa, de gente do povo junto com o rei. Portanto, a tradição observada já em 1532, aqui no Brasil, quando Martim Afonso de Souza preside a primeira eleição livre e popular realizada nas Américas, ao instalar a Câmara de Vereadores de São Vicente, que é em São Paulo, ele traz consigo esta tradição, que já era uma tradição em Portugal. Né? Então, cabe salientar aqui que, enquanto não houve eleições na América inglesa e espanhola até a data da independência desses povos, no Brasil, ao contrário, desde 1532, as eleições populares eram feitas anualmente de acordo com a lei eleitoral capitulada nas ordenações do reino. Tá? Então, quando a Ordem dos Templários é extinta pelo Papa Clemente V, em 1312, Dom Diniz anexa o patrimônio da ordem e cria a Ordem de Cristo. Né? A saga dos descobrimentos e, portanto, a consequente expansão portuguesa, que principia, de certa forma, vamos botar um marco aí em 1415, após a Batalha de Celta, né? Há uma sequência de bulas papais de 1418, 1431, 1447, 1452, 1454, que estipula que todas as terras descobertas pelo infante Dom Henrique pertencem à Ordem de Cristo pelos tempos futuros e perpétuos. Portanto, em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, o Brasil é incorporado ao patrimônio da Ordem de Cristo, que será depois província de Santa Cruz. Isso significa o seguinte: o Brasil, juridicamente, não pertence a Portugal nem à coroa portuguesa. Ele é patrimônio da Ordem de Cristo, que é governado pela monarquia portuguesa. Né? Então, o que vai acontecer? Já estou finalizando. 3 séculos depois, com Dom João VI, a quem os brasileiros têm o péssimo hábito de criticar muito, né? Dom João VI sim, um grande estadista, tem uma visão globalizante, ele estende, valoriza e organiza o Império Português e as possessões ultramarinas. E ele estabelece o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso significa que Dom João VI cria a primeira comunidade global formada pela monarquia portuguesa. Qual é a importância disso? Total.
absoluta. É esse modelo que serve, inclusive, de modelo para, futuramente, o Reino Unido da Grã-Bretanha criar, a coroa da Grã-Bretanha criar, em 1867, o Reino Unido da Grã-Bretanha, aonde ela une todos os súditos. Então, isso Portugal já tinha feito. Né? Ele tem, Dom João VI cria um império 2 vezes maior do que o romano, porque ele abrange o Reino de Portugal, o Reino do Brasil, as Ilhas Atlânticas, Angola, Guiné, Moçambique, Goa, Macau, Timor, na Oceania, né? Isso constituído por raças completamente distintas, tá certo? Então é nesse aspecto que o Tito Livio Ferreira afirma categoricamente que não há um estatuto jurídico que coloque o Brasil em posição de inferioridade jurídica. O Brasil é a província de Santa Cruz de 1500 a 1548. Ele é Estado do Brasil de 1549 a 1643. Ele é Principado do Brasil de 1643 a 1720. Ele vem a ser vice-reino do Brasil de 1720 a 1815. É Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves de 1815 a 1822. E é Império do Brasil de 1822 a 1889. E República a partir dessa data. Portanto, desde 1608, o Conselho da Índia, mais tarde o chamado Conselho Ultramarino, com sede em Portugal, declara que todo português que nasce, seja em Goa, Brasil, Angola, etc., Lisboa, é regido pelas ordenações do reino. Tá? E essas ordenações do reino, se elas fossem tão ruins, por que elas permanecem em vigor até a promulgação do Código Civil Brasileiro na República? Não é? Se eram leis da colônia. Então, é sobre todos esses aspectos e muitos outros, claro, que a gente vai abordando aos poucos, que esses casos têm que efetivamente serem analisados. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, só para concluir, já existia Dom João VI, mas pensou várias vezes em mudar a capital para o Brasil. Não foi só quando Napoleão invade a Europa. Em 1533, o Martim Afonso sugere a Dom João III a transferência da sede do governo português para o Brasil. Por volta de 1644, o padre Antônio Vieira faz uma recomendação idêntica a Dom João IV. O próprio Marquês de Pombal chega a ter uma esquadra pronta, em 1762, para transferir a corte para o Brasil. Pombal, inclusive, chega a propor um plano estranhíssimo. Ele propõe à Europa a troca das terras da Europa, na América, pelo território português. E pretende transferir toda a população de Portugal para o Brasil. Veja, isso em nenhum momento na história foi feito algo com uma colônia nesses moldes. Né? Eu creio que sim. Bem, eu subscrevo o que o L'Oréal disse. Quero apenas recordar que os concelhos em Portugal são contemporâneos da formação do reino, enquanto reino, e portanto são contemporâneos, sucedem-se a partir de 1128. Evidentemente que essa categoria de agremiações, tal como o L'Oréal disse, é uma categoria de agremiações populares, que, no caso português, são a razão de ser da inexistência de verdadeiro feudalismo. E isso é um elemento muito importante para nós pensarmos também em Portugal. Em Portugal nunca houve feudalismo, efetivamente. Foram os concelhos que, estando ao lado do rei, sempre fizeram o possível e o impossível para minorar os efeitos nocivos de uma nobreza que, em alguns casos, desejava ter mais poder do que na realidade podia ter. E o rei, evidentemente, também tirou partido dessa força popular, no sentido de que a nobreza não tivesse um poder demasiado grande que perturbasse o papel do rei. E, portanto, este é um ponto muito interessante. Nunca houve
verdadeiro feudalismo em Portugal. É um caso único na Europa. E isto é outra vertente que, porventura, num programa futuro, podemos vir a abordar. Mas, digamos que, relativamente àquilo que o Eliel disse neste primeiro bloco, eu penso que é apenas esta a chega que eu posso dar. Não vou acrescentar nada de novo e, portanto, não vale a pena ocupar tempo com este tema. Ok. Muito obrigado, meu professor. Bem, já vamos no cafezinho, tomar uma água. Vamos ouvir Madre Deus, Coisas Pequenas, que é uma música muito bonita, do Banco do Durante o Sim. E eu desconheço. E a seguir, então, nós voltamos novamente com o professor Manuel Câmara. Vamos falar sobre a real relação do Terra de Santa Cruz. E já já. Santa Cruz de Dona Patrix, o seu nasce da cultura da Europa, Brothers Goblins, é uma história mítica de Portugal, um livro publicado pela editora Arcano Zero, nas páginas 36 e 37 da segunda. E este o senhor afirma que como categoria escatológica da Portugalidade. Com certeza, tem todo o gosto. Bem, o assunto já foi abordado no programa Transat, portanto, no programa da semana passada, e é um assunto crucial para entendermos grande parte da história e da escatologia nacional e, em parte, se não também de uma forma muito ampla, da escatologia dos povos lusofalantes. Todos eles, incluindo o Brasil, claro. Embora o assunto seja praticamente desconhecido, porque a partir do século XIX, com Alexandre Herculano, o mito de fundação associado, portanto, podemos dizer que está baseado, fundado nessa tradição de Eurico, é posto em causa e começa a ser, depreciado pela historiografia toda ela. Mas realmente esse mito e essa história, que é uma história que surge à vista apenas no século XVI, mas que tem um fundamento que é contemporâneo de Afonso Henriques, ou, quando muito, contemporâneo do reinado do seu filho Seixas I. Portanto, essa tradição é uma tradição que está baseada num juramento feito pelo próprio rei Dom Afonso Henriques após a Batalha de Eurique, que aconteceu no ano de 1139. E esse juramento, que eu, se calhar, terá interesse, para quem não conheça, lerei nas suas linhas gerais, e diz assim: eu, Afonso, rei de Portugal, filho do ilustre Conde Henrique, neto do grande rei Afonso, diante de vós, bons barões, bispo de Braga e bispo de Coimbra, e Teotónio e outros principais oficiais, vassalos do meu reino, posto as minhas mãos nesta cruz de metal e nos livros dos Santíssimos Sacramentos, juro que eu, mísero pecador, vi com estes olhos indignos a Jesus Cristo, Deus e Senhor nosso, posto na cruz desta forma. Eu estava com o meu exército nas terras do Alentejo, no campo de Eurique, para dar batalha a Ismael e outros 4 reis mouros, os quais tinham consigo infinitos milhares de homens, e a minha gente atemorizada com a multidão dos mouros estava muito afadigada e triste, tanto que muitos diziam ser temeridade cometer tal guerra. E eu, triste do que eu via, comecei a cuidar comigo o que faria. E como tivesse na minha tenda um livro em que estava escrito o Testamento Velho e o de Jesus Cristo, abri-o e li nele a vitória de Gedeão. E disse comigo: vós, Senhor Jesus Cristo, muito bem sabeis que por amor vosso
adormeci sobre um livro e vi um velho que chegava a mim e me dizia: Afonso, tem confiança, porque vencerás e destruirás estes reis e desfarás sua potência, e o Senhor te mostrará. Estando nesta visão, chegou João Fernandes de Sousa, meu camareiro, dizendo-me: Levantai-vos, Senhor, que está aqui um velho que vos quer falar. Respondi eu: Entre, se é fiel. E tanto que entrou, conheci ser aquele que tinha visto na visão, o qual me disse: Senhor, tende bom ânimo, vencereis e não sereis vencido. Sois amado do Senhor, porque tem posto sobre vós e sobre vossos descendentes os olhos de sua majestade, até à 16ª geração, a qual será atenuada, mas nesta mesma quebra há de atenuação, ele tornará a pôr os olhos e verá. Ele me manda dizer-vos que quando na seguinte noite ouvirdes a campainha da minha ermida, na qual tenho vivido há 60 anos, guardando no meio dos infiéis com o favor do Altíssimo, saiais fora do arraial, sem só alguma, porque vos quero mostrar sua grande piedade. Obedeci, e prostrado por terra com muita reverência, venerei o embaixador e a quem mandava. E estando eu posto em oração, esperando o som da campainha, na segunda vigília da noite, a ouvi. E logo armado com espadas rodela, saí fora do arraial e, subitamente, vi para a banda direita contra o oriente um raio resplandecente, cujo resplendor se fazia cada vez maior, e, pondo proposta dos olhos naquela parte, vi de repente no próprio raio o sinal da cruz, mais resplandecente que o sol, e Jesus Cristo crucificado nela. E de uma e outra banda a grande coca de esplêndidos mancebos, os quais creio eu que seriam os santos anjos. Vendo depois esta visão, pondo parte do escudo e espada, e tirando-se as roupas e calçado, me lancei de bruços na terra. E desfeito em lágrimas, comecei a rogar pelo esforço dos meus vassalos, e disse sem nenhum temor: A que fim me apareceis, Senhor? Quereis porventura acrescentar a fé a quem tem tanta? Melhor será que vos vejam os infiéis e creiam que eu, desde a fonte do batismo, vos reconheço por verdadeiro Deus, Filho da Virgem e do Padre Eterno. E a cruz era muito grande, e estava levantada no chão quase 10 côvados. O Senhor, com um som de voz suave que minhas orelhas indignas ouviram, me disse: Não te apareci desta maneira por te acrescentar tua fé, mas para fortificar-se o teu coração neste conflito e estabelecer os princípios do teu reino sob pedra firme. Confia, Afonso, porque não só vencerás esta batalha, mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos da minha cruz. Acharás tua gente alegre, esforçada para a peleja, e te pedirá que entres na batalha com o título de rei. Não lhe ponhas dúvida, mas tudo quanto te pedirem lhe concede facilmente, porque eu sou o fundador e destruidor dos reinos e impérios, e quero em ti e teus descendentes fundar para mim um império, por cujo meio seja meu nome publicado entre as nações mais estranhas. E para que teus sucessores conheçam quem lhe deu o reino, comporás o escudo de tuas armas do preço com que eu remi o género humano e daquele por que fui comprado dos judeus. E será reino para mim santificado, puro por fé e amado por piedade. Eu, tanto que ouvi estas coisas, prostrado por terra, o adorarei, dizendo: Por merecimento, Senhor, que fazeis tão grande mercê. Tudo o que me mandais, farei. Pondo, pois, vossos benignos olhos nos sucessores que me prometeis, e tendo em vossa guarda a gente portuguesa. E se acontecer que tenhais contra ela algum castigo aparelhado, executai-o antes de mim e em meus sucessores, e livrai este povo que amo como o único filho. Consentindo nisto, o Senhor disse: Não se apartará deles, nem de ti, nunca a minha misericórdia, porque por sua via tenho aparelhadas grandes searas, e a eles escolhidos por meus segadores em terras muito remotas. Ditas estas palavras, desapareceu. Então, cheio de confiança e gosto, tornei para o arraial, etc. O texto continua, mas isto é o fundamental do texto. Bem, neste texto, em síntese, se fazem várias afirmações. 12 principais, a saber, e citando parcialmente portanto, o texto que acabei de ler: Vencerás e destruirás estes reinos, desfarás suas potências, é a primeira. Segunda, o Senhor se te mostrará. Terceira, vencereis e não sereis vencido. Quarta, não só vencereis esta batalha, mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos da minha cruz. Quinta, acharás a tua gente alegre, esforçada para a peleja, e te pedirá que entres nela com o título de rei. Sexta, quero em ti e teus descendentes fundar para mim um império, por
cujo meio seja meu nome publicado entre as nações. 7º, e será reino para mim santificado por fé e amado por piedade. 8º, não se apartará deles nem de ti, nunca a minha misericórdia. 9º, porque por sua via tenho aparelhado as grandes searas. 10º, porque tem posto sobre vós e vossos descendentes os olhos da sua misericórdia até à 16ª geração. 11º, a qual será atenuada. A 16ª geração, será atenuada. 12º, mas nesta mesma quebra e atenuação ele tornará a pôr os olhos e verá. Bem, este texto, evidentemente, é um texto que tem alguns problemas hermenêuticos que não vou abordar hoje, que poderei, porventura, noutra ocasião e em futuros programas, abordar mais aprofundadamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: realmente, o milagre de Eurique foi decisivo na configuração do Reino de Portugal. É preciso lembrar que Afonso Henriques só adotou o nome de rei depois da Batalha de Ourique. Só após 1139, Dom Afonso Henriques adotou o nome de rei. Até lá era defensor dos portugueses. E este texto não só serve para compreender esse pormenor, como serve para compreender também a razão por que foi escolhido para armas de Portugal, para que foram escolhidas para armas de Portugal, as quinas, formando uma cruz. Formando uma cruz grega. Ou seja, uma cruz com os 4 braços iguais, da mesma dimensão. Ora, essa cruz passou a ser, portanto, o símbolo de Portugal, o símbolo primeiro de Portugal, em memória do juramento de Eurique, da visão e do juramento de Eurique. E, portanto, essa cruz era uma cruz santa. Era uma vera cruz e uma santa cruz. Porque foi assim que Afonso Henriques se referiu. Para além disso, em moedas cunhadas pelos monarcas portugueses desde Afonso Henriques, essa Santa Cruz vai aparecer sucessivamente associada mais tarde à célebre frase "in hoc signo vinces", usada por Constantino quando de uma visão de Cristo também alegada pelo imperador Constantino. Ora, portanto, na história portuguesa, esta Santa Cruz e este símbolo e esta ligação digamos, à imagem do Criador, à imagem de Deus, porque evidentemente este juramento, este texto, também é interessante e importante por outra razão, é porque, se repare, Dom Afonso Henriques não recebe o poder do Papa. Dom Afonso Henriques recebe o poder do próprio Deus. E, portanto, Dom Afonso Henriques ganha uma legitimidade e a coroa portuguesa ganha uma legitimidade que não teria da mesma forma se tivesse recebido esse poder do Papa. Portanto, esta memória é uma memória muito forte que perpassa por toda a nossa história. E, portanto, o Brasil, que, ao contrário do que se julga, não foi achado, foi descoberto, porque quando se fala no achamento do Brasil, parece que foi uma coisa, foi um acontecimento casual, e na realidade não se tratou de um acontecimento casual. O Brasil não foi descoberto efetivamente em 1500, o Brasil foi apenas oficialmente descoberto em 1500, porque o Brasil já era conhecido porventura desde cerca de 1430, pelo menos. E, portanto, o Brasil, nesta ocasião, estava lá na sombra, ficou na sombra, até que a coroa portuguesa conseguiu convencer os reis de Castelo, os reis de Espanha, a assinarem um tratado dividindo o mundo, o célebre Tratado de Tordesilhas. E foi exatamente por via do Tratado de Tordesilhas que o Brasil ficou dentro da área de influência portuguesa. Mas esse período de ocultação do Brasil deveu-se exatamente à circunstância de, se o Brasil fosse dado a conhecer, os espanhóis o reivindicariam para si. E dessa maneira a coroa portuguesa teve todos os cuidados de forma a impedir que tal acontecesse. Quando o Brasil
quando a terra de Vera Cruz é dada a conhecer oficialmente e denominada assim, nós não sabemos como é que ela seria denominada antes de 1500, mas a terra de Vera Cruz é dada a conhecer com esse nome nessa altura. E certamente que ficou claro para quem fez o reconhecimento oficial do Brasil em 1500 que essa terra era uma terra com características particulares, peculiares. A simples razão, ou a simples constatação, melhor, de que os nativos andavam com as vergonhas à mostra, como a carta do Carvalho de Caminha informa, isto é, andavam nus, fez imediatamente pensar os portugueses, ou pelo menos alguns portugueses e alguns teóricos e alguns teólogos, que aquela terra era uma terra sem pecado. Porque repare-se que, exatamente após o pecado original, não só o pai Adão e a mãe Eva se vestiram, como a partir de então deixou de haver nudez. Exatamente porque isso se tornou uma regra de vida. Ora, no Brasil, descoberto oficialmente em 1500, os nativos não andavam vestidos. E, portanto, a terra foi imediatamente associada a esse paraíso original que anterior à queda. Não é por acaso, por exemplo, que também aparecem muitas vezes onde se chama o Brasil terra dos papagaios. Porque, como sabem, os papagaios falam. E, segundo o texto bíblico, até ao pecado original, todos os animais falavam. E, portanto, os papagaios continuam a falar. É mais um argumento a favor da identificação do Brasil como o paraíso original. Bem, mas, nessa perspectiva, o Brasil torna-se uma espécie de... dá um salto no tempo, há quase uma máquina, há um salto no tempo em que do paraíso o Brasil passa a ser uma terra de redenção, uma terra marcada pelo símbolo da redenção. E esse símbolo da redenção é conferido ao Brasil exatamente por via dessa denominação de Santa Cruz, ou de Vera Cruz. Quer dizer, a exposição é um assunto complexo, é um assunto que pode levar a muitas outras constatações, mas não sei se o L'Oreal quer acrescentar alguma coisa e talvez possamos entrar em diálogo um pouco sobre esta matéria, porque é uma matéria suficientemente interessante para interessar os nossos ouvintes e para lhes aguçar o apetite, até para nos colocarem questões, porque, evidentemente, todo este programa passa a ter mais interesse se os ouvintes nos colocarem questões. Eu gostaria, sim, de fazer uma colocação. Só isso no final que o Gandra pontuou, que é o Brasil dá um salto, ou seja, de paraíso, ele é alçado com o batismo, né, de terra de Vera Cruz, a um símbolo de redenção. É preciso nós considerarmos que depois da expulsão do casal primordial, o paraíso fica selado e a redenção é uma promessa de Deus depois que o mundo tiver corrido todos os tempos e que o último tempo estiver chegando ou praticamente sendo concluído. Porque a salvação ela só acontece dentro dessa perspectiva, né? Dentro de uma escatologia, portanto, essa peculiaridade, né? Se nós fizermos a leitura do nome Terra de Vera Cruz sobre todas essas pontuações, primeiro, Cabral, quando chega e nomina a terra, isso é um ato oficial. Portanto, ele, como comandante, como capitão da nau, não tinha autorização, por ele mesmo, de nominar terras. Ele já teria que ter, certamente, saído de Portugal, ordenado por Dom Manuel para que assim o fizesse. Tanto é que eles trazem os marcos, trazem os padrões, porque também isso certamente configura uma tomada de posse, num certo sentido, né? Então, são essas coisas que envolvem o nome do Brasil e a história do Brasil ligada a Portugal. E a historiografia também trata com uma certa dose de ironia, né? A ideia do Brasil associado ao paraíso. Mas esse é um tema muito grave. E esse é um tema muito sério. E é tão sério esse tema que uma das razões, um dos argumentos que
justifica, ou ao menos explica, a escravidão na África é exatamente porque dos 3 filhos de Noé, Caim, Abel, dos descendentes, né, de Adão, Caim, Abel e Sete, eles formaram descendentes. Como Caim comete um crime, ele é amaldiçoado, né? E ele é amaldiçoado por Noé, e Noé amaldiçoou não só ele, bem como todas as gerações. E a África passa a ser tida como os africanos, né? Como aqui o continente como um todo, como os descendentes de Caim, e em razão dessa maldição lançada, uma maldição bíblica, cria-se uma argumentação teórico, teológico, conceitual, espiritual, material, seja lá o que for, né, para a escravidão dentro da África e o domínio das potências europeias. Então, nós acreditando ou não nessa proposta bíblica, aqui não entra em consideração se a Bíblia está correta, se ela está errada, se a Bíblia é verdadeira ou se a Bíblia é falsa. O fato é que isto tornou-se um fato histórico, assim como o milagre de Ourique, como o Gandra falou muito bem na vez passada. Mas, a parte essa questão do nome da terra de Veracruz, também, ainda hoje, os historiadores brasileiros querem nos fazer entender que Portugal foi tão incompetente ou tão displicente na sua administração que até o nome do Brasil nunca foi muito bem definido. Não, isso não é verdade. O Brasil chama-se Terra de Veracruz, no início. Dizem que se chamava Pindorama, antes de 1500. Entretanto, o historiador amazonense Felipe Cocuza, na Mística da Amazônia, num livro dele, que ele é historiador, ele fala que o Brasil, antes de Portugal, chamava-se Brasilã, que significa, ou Ambrasil, que significa a terra do Senhor da Luz, e que essa denominação vem de uma língua primitiva do Planalto Central do Brasil, uma língua nativa, portanto. O Brasil teve 10 nomes, até se estabilizar como Brasil no século XX. Então vamos considerar que ele será Pindorama ou Brasilã, antes de 1500. Depois ele é Terra de Veracruz, em 1500. Terra de Santa Cruz, em 1501. Terra Papagali, em 1502. O Mundo Novo, em 1503. É chamado de América, em 1507. Terra do Brasil, em 1507 também. Índia Ocidental, em 1578. E Brasil, no século XIX e XX. Mas a gente encontra também alguns mapas de cartografia que vão mantendo o nome de Terra de Veracruz até o século XVIII, XVII, até muito tardiamente. Isso é algo muito curioso, né? Então, há sim um registro de batismo. Creio que parte quando Dom João III, quando Frei Antônio de Lisboa manda incendiar praticamente destruir toda a documentação da Ordem de Cristo, pode ser, né, que alguma coisa em relação a essa certidão de batismo ou algo que explicasse melhor a origem desse termo Terra de Veracruz, dado que, se nós considerarmos que o Brasil, em 1500, antes de 1500, já era conhecido por Portugal, e que as navegações, né, os navegadores sabiam exatamente aonde eles iam, o que eles iam fazer e qual era o objetivo daquela viagem. Então, a partir do momento que eles estão vindo e fazendo uma tomada de posse, porque não só nominam o Brasil, antes eles aportam e chamam ao Monte Pascoal, na Baía de Cabralha, de Monte Pascoal, que também é um outro certidão de batismo que nenhum capitão de marinha pode fazê-lo sem ordem expressa, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que considerar também nessa coisa. Então, a origem do nome, não há conflito entre a origem do nome Terra de Veracruz e nem tampouco sobre o batismo. Agora, por que o Brasil, depois o nome Brasil acaba se firmando como Brasil? Ou por que os portugueses e alguns cronistas
por exemplo, como Frei Vicente do Salvador, se ressentem muito dessa troca do nome de Terra de Veracruz para Brasil, porque brasileiro era o indivíduo que comercializava pau-brasil. Então ele era um adjetivo negativo sobre esse aspecto, né? Era um comerciante, então eles achavam que aquilo não era atribuível. Sim, de fato, leva-se um tempo grande, mas acaba, posteriormente, o nome Brasil predomina, né, sobre o de Terra de Veracruz. Mas a certidão de batismo é, sim, Terra de Veracruz ou Ilha de Veracruz. Tá? Então, além disso, nós temos que lembrar que existe uma outra situação muito pouco estudada em relação a essa analogia da cruz ou da Veracruz, a cruz ligada, que a gente admite os navegadores ligados à Ordem de Cristo, mas não recuam esses estudos até o processo da Batalha de Ourique, né? A visão do campo de Ourique de Dom Afonso Henriques. E é interessante nós percebermos que o próprio mestre João, o cartógrafo, que está junto, o cosmógrafo, que está junto com Pero Vaz de Caminha, que também escreve uma outra carta, ele faz menção. Por que ele vai fazer menção? Exatamente a constelação do Cruzeiro do Sul, que não é visível da Europa. Né? O céu astral não é visível da Europa. Então, presume-se que ele nomina a constelação. Ele nomina. Né? Como é que ele nomina aquela constelação do Cruzeiro? Dante também nomina na Divina Comédia. Então, Dante, se a gente sair e extrapolar o universo de Portugal, nós encontramos pelo menos a referência a um cruzeiro, né, já na obra de Dante. Então, o piloto anônimo não refere, é curioso, no depoimento de Pero Vaz, do mestre João, quando vinha na armada do piloto anônimo, o descobrimento de 1500 não é uma surpresa. Por quê? O piloto refere o grandíssimo prazer do achamento. Por quê? Porque quando a gente acha o que procura, tem prazer no que acha. O imprevisto, não. Se o Brasil estivesse se os portugueses estivessem aportando aqui a primeira vez, o Brasil não seria um grandíssimo prazer achar o Brasil. Seria uma grande surpresa. Né? Sim, pois não. É uma tradição cristã também na carta do mestre João. E que o mestre João, quando envia a carta para o rei Dom Manuel em Portugal, lembra ao Dom Manuel, se ele quiser ter uma ideia aproximada onde está o Brasil, que consulte um mapa que ele tem no seu palácio. Sim. O Brasil já estava desenhado no mapa que o rei de Portugal, Dom Manuel, tinha no seu palácio. Sim, que é o mapa do Pero Vaz Bisagudo, né? É o mapa do Pero Vaz. É bem lembrado, ele fala isso mesmo. Né? Então, fundado nesses dois documentos, que é o do Duarte Pacheco, né, e do mestre João, que ambos testemunham, são testemunhas presenciais, porque a gente esquece isso, o Duarte Pacheco isso vem junto das frotas, e o Duarte Pacheco vem a ser um indivíduo muito importante no processo de circunnavegação. Né? Então, não há dúvida alguma que Cabral não é o primeiro descobridor português do Brasil. Não há dúvida alguma. E é uma pilhéria continuar falando de tempestade, de calmaria, do acaso, que sopraram as naus e fizeram elas atravessar do Atlântico. Né? Enfim, essa história. Uma questão, nós já sabíamos, em 1500, nós, portanto, os portugueses, os navegadores já sabiam que não era possível navegar com caravelas no Índico, devido ao regime dos ventos, sobretudo. E na armada do Cabral tinham caravelas. Ora, para que é que serviram as caravelas? Segundo as crónicas, para ir levar a notícia de volta até Portugal. Sim. Portanto, as caravelas ali estavam a mais. Aparentemente não é, mas não estavam. Elas eram necessárias exatamente para fazer aquilo que lhes foi pedido. Que estasse em Portugal para levar a notícia do instrumento oficial da terra de Veracruz. Exato. Isso sem considerar que se eles estão chegando, eles chegam, ficam pouco tempo na costa brasileira, na costa. Não se dão nenhum trabalho de descer.
né? E depois segue em viagem. Ora, efetivamente, para a Índia, Era um destino traçado previamente. sendo que Índia está sempre no plural, não é? São as Índias. E o Brasil, né? Havia 6 índias diferentes na época, desde o norte de Moçambique até à China. E, portanto, os portugueses nunca tinham chegado, não é? Mas refere-se a esse espaço geográfico asiático, africano, oriental e asiático como as Índias. Exato. Isso, e quando, para quem não tem um conhecimento dessas leituras escolares, né, a palavra, quando se fala Índia, pensa-se no continente Índia. Né? Hoje no país Índia, nunca se considera isso que você colocou, que já havia essa designação, e essa designação envolve as Américas, envolve a África e envolve esse continente hoje, né, que a Índia é tão grande que é um continente. Então, o milagre de Ourique, ou o fato do Brasil ser chamado de terra de Veracruz, Dom Manuel, é curioso também que os 10 nomes que o Brasil terá, seja de Terra Nova, seja de Novo Mundo, porque quando a palavra novo vem à frente, quando o adjetivo novo vem à frente de uma palavra, ele não significa algo completamente diferente. Ele significa algo que já é conhecido, mas sofre algum tipo de renovação. Então, desde um primeiro momento, o Brasil é sim identificado a terra de Veracruz, a terra papagaio, como esse animal paradisíaco, né, do início dos tempos, e ao mundo novo. Então, que mundo novo é esse? Esse mundo novo, também entendo que há uma perspectiva escatológica nessa denominação de um mundo novo. Porque quando eu falo que há apocalíptica, claro, certamente. Porque quando eu falo num mundo novo, eu estou comparando ele com um mundo antigo. Eu tenho que ter um referencial. E que mundo antigo é este que está cedendo lugar? Aí lembrando Heráclito, não é, que o rio flui. Então, algo está acontecendo e é preciso analisar dentro de um viés transdisciplinar, esses temas todos e esses termos todos que envolvem. Então, o nome do Brasil não é tão simples. A gente não pode reduzir essa temática a uma temática meramente ortográfica. E Novo Mundo está associado e depende, é uma expressão que depende daquele célebre versículo do Apocalipse, que se refere ao tempo futuro, é um mundo novo, debaixo de um céu novo, tal como o Brasil era. É um mundo novo debaixo do cruzeiro, a cruz, novamente, que é nova também, que é uma construção nova. E, portanto, todas essas ideias são ideias que perpassam pelas crónicas e pelos teóricos e até pelos teólogos da época. Exato. Essa, penso, Felipe, é uma perspectiva bem diferente, né, e inovadora, mas sobre a qual nós temos que nos debruçar, porque também, a partir do momento que o Brasil se torna laico, né, o Estado se torna laico, vai haver uma crítica muito grande em relação aos estudos. E nós temos que analisar a história, de fato, procurar mantê-la, ou pelo menos estudá-la, com uma grande isenção. Porque se nós não fizermos isso, esses pequenos detalhes, que não são detalhes, nos passam completamente desapercebidos. Porque realmente, um novo mundo, uma nova terra, uma terra de Veracruz, uma terra incógnita, porque também era chamado de terra incógnita. Enfim, todas as terminologias que foram aplicadas às Américas, né, notadamente, seja desde a América do Norte, todos os termos aplicados sempre foram termos que têm, sim, relação com esse movimento de redenção da humanidade. E é curioso, porque aqui vai existir uma coisa que repercute diretamente na Casa de Bragança, futuramente. Quando o casal primordial é expulso do paraíso, o retorno ou a redenção, a salvação da humanidade só pode se dar. O pecado original só será suspendido
através da intercessão de Nossa Senhora da Concepção, né? Que é a Nossa Senhora da Conceição, é a mesma coisa. E nós temos que lembrar que o culto, os Bragança têm o culto, pelo menos entronizam o culto de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, e essa é a imagem que figura no Apocalipse como a Virgem do Ó, né? Como aquela que aparece num determinado momento último, e será aquela mãe que vai interceder a favor dos filhos, redimindo o pecado do mundo. O tema é grave, é amplo, e tem que ter um debate menos preconceituoso sobre ele, certamente. A gente entende que é um tema polêmico, mas, por outro lado, é muito esclarecedor sobre que perspectiva, ora, se Portugal, se é verdade, e é verdade, que Portugal foi um país templário, e que havia um projeto espiritual que os reis portugueses seguiam, ou eram obedientes, né? Efetivamente, claro, com o assassinato do grão-mestre por Dom João II, a gente entende que parte desse processo se perde, ou se adultera, ou se transforma, mas alguma coisa há de ter permanecido. Então, este algo que permaneceu é muito interessante de ser estudado. Até que ponto existe esse fio de continuidade, e deve existir. Mas isso é objeto para outros programas também, porque tanto o milagre de Ourique quanto essa ideia de um novo céu e de uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, como consta no Apocalipse, né, quando fala do surgimento de uma nova biotipologia, né, onde a humanidade, depois de um percurso longuíssimo de punições, de pecados, enfim, de um êxodo ao redor do mundo, retorna para a sua condição original. Então, os nossos índios brasileiros, os nativos, essa comparação com os habitantes do paraíso não é uma comparação ingênua, e nem tampouco uma comparação tola, porque da mesma forma que hoje nós respeitamos um indivíduo que tem título de doutorado, aqueles indivíduos que estavam escrevendo essas coisas naquela época eram tão ou mais intelectuais e sábios do que hoje os nossos intelectuais que povoam as universidades. É sobre essa perspectiva que a gente tem que ver. Não é porque é um frade que escreve, ou um cronista, ou seja lá o que for, de 1500, que o indivíduo não é uma grande autoridade. Muito pelo contrário. São grandes autoridades que estão escrevendo, e como grandes autoridades, e notadamente autoridades religiosas, notadamente as autoridades religiosas, porque a visão da história dentro da religião, ela tem um significado completamente diferente. E nós, porque o Estado é laico, não podemos estudar a perspectiva da visão do Estado sobre a ótica de um religioso dentro de uma perspectiva laica, porque essa é a forma mais eficiente que nós temos de destruir o sentido original do texto, né? Eu creio que é isso. Vamos então continuar trazendo o pensamento do Tito Livio, que é um pensamento muito importante, assim como o pensamento do Manuel Bonfim, que no século passado também foi um indivíduo, um pesquisador
poderosíssimo, e que a historiografia nacional brasileira relegou ele ao limbo, né? E agora estão redescobrindo o Manuel Bonfim, porque tanto o Manuel Bonfim quanto o Tito Livio, e o Manuel Rodrigues Ferreira, o irmão do Tito Livio, foram estudiosos, homens de uma erudição ímpar, e falavam coisas completamente, diametralmente opostas à história vigente, à história estabelecida que foi sendo construída ao longo do século XX. O Tito Livio alerta que, além do negro, Arlindo Veiga dos Santos, eu chamo negro exatamente para frisar, porque o Brasil estava saído de um momento em relação ao Império, né? E ele cria o movimento negro, a Frente Negra brasileira, né? E é um homem erudito, e vai a ser professor da primeira faculdade de São Paulo, faculdade de São Bento, que foi a primeira faculdade de filosofia criada em São Paulo. Ele é professor lá. Então, o Tito Livio fala que ele foi chamado a atenção para essa questão de que o Brasil não tinha sido colônia de Portugal por dois homens. O Arlindo Veiga dos Santos, esse homem impressionantemente inteligente, né? Cuja trajetória desse negro é desconhecida e muito pouca gente fala do Arlindo, e é preciso recuperar a trajetória política do Arlindo e a trajetória cultural. E ele fala que também o professor da PUC de São Paulo, José Pedro Galvão de Souza, ele falava para os alunos, quando ele ministrava a aula de Direito Nacional, ele falava que, restringindo-se o significado de colônia ao cultivo material, numa condição de inferioridade jurídica para as gentes submetidas, condição essa institucionalizada no respectivo estatuto, nós podemos dizer que o Brasil jamais foi colônia de Portugal. Né? Isso é uma frase do professor José Pedro Galvão de Souza. E isso chamou a atenção do Tito Livio, porque também o Arlindo Veiga dos Santos falava algo semelhante. E a partir dessa chamada de atenção, ele foi estudar, né? E foi descobrindo coisas muito impressionantes em relação a isso. E o professor Galvão de Souza, quando ele estudou a legislação que vigorou no Brasil nos primeiros séculos, e ele fala que estudar a legislação do Brasil nos primeiros séculos é, antes de mais nada, estudar a legislação portuguesa, né? Montesquieu, por exemplo, como jurista no espírito das leis, para encontrá-lo dentro da história, ele encontra a lei, o espírito da lei dentro da história. Por quê? Porque a lei não é, com efeito, o melhor testemunho que um povo, numa época determinada, para que ele possa deixar a nós, a respeito dele, um registro, um documento histórico incomparável? Claro que é. É evidente que é. Então, a partir do momento que você estuda se o Brasil de fato foi colônia, isto tem que estar documentado. E o que o Tito Livio afiança é que isto não está documentado. Essa palavra não existe. Torno a dizer, não existe. Né? Então, o que o professor, voltando ao professor José Pedro Galvão de Souza, quando ele pensa nessa pergunta, né, de que a lei, o registro da lei dentro dos povos é considerável, é um registro incomparável, ele fala que o que desde logo, palavras dele, abro aspas, o que desde logo fere a atenção do historiador ao reconstituir a vida brasileira no seu primeiro século é aquilo que Prescott observou com respeito à América Espanhola. O governo da metrópole considerava o seu domínio da América parte integrante do reino. Nesse caso, continua falando o mestre, é muito significativo o fato de terem sido aplicados ao Brasil as mesmas leis de Portugal. As ordenações do reino ficaram vigorando aqui, mesmo depois da separação política e ainda durante a República, até a promulgação do Código Civil. As cartas de doação das capitanias, os regimentos dos governadores, as cartas régias, os alvarás e os outros atos emanados de el-rei ou de outras autoridades metropolitanas
formavam não o direito especial de colônia, mas uma complementação do direito comum a Portugal e ao Brasil. Não existia um estatuto colonial que colocasse o Brasil em situação de inferioridade jurídica. Além disso, as instituições portuguesas, transplantadas nos trópicos, eram de molde a suscitar entre nós o mesmo sistema de proteção aos direitos e o mesmo regime de liberdades comunais que vinham sendo praticados no direito histórico lusitano de além-mar. Fecho aspas. Então, essa lição do professor José Pedro é uma lição luminosa. Né? Não há, juridicamente, distinção alguma entre os portugueses da Europa e os portugueses do Brasil, porque ambos estavam no mesmo plano de igualdade, ou seja, eles eram súditos de Sua Majestade. Por quê? Porque o Brasil é uma província do Reino de Portugal. Né? Esse é um ponto muito interessante para nós, inclusive, entendermos por que se dá a escravidão. Né? O que vai acontecer? É de fato a coroa que faz aquele tráfico de escravos? Qual é o contingente? Há alguns historiadores, eu tenho um dicionário colonial do Brasil, com algumas apresentações e alguns outros documentos também, que vão fazer uma contagem, um censo da quantidade de escravos que havia nos grandes latifúndios brasileiros. Fala-se que na Bahia, por exemplo, que teve um contingente muito grande, esse número nunca passou de 150 escravos. Isso nos dá uma ideia muito interessante sobre de onde, por exemplo, os historiadores tiraram a quantidade de gente que ficava presa, né, ou que veio trazido dentro do tráfico negreiro. E, sobretudo, se o Brasil não foi colônia de Portugal, como é que Portugal lidava com o comércio de escravos? E além de Portugal, porque nós sabemos que, além de Portugal, havia dentro do Brasil os indivíduos que eram os comerciantes de escravos. E sobre esses comerciantes de escravos, ninguém fala nada. Não se dá nome aos bois. Portanto, é preciso, sim, se houve o comércio de escravo, e é evidente que houve, não está se discutindo isso, e nem tampouco se falando o contrário, quando se fala que o Brasil não foi colônia. O que está se colocando há uma administração. Muito bem, essa administração delega um poder para indivíduos. Doa glebas, doa terras enormíssimas, que até hoje na Europa nenhum fazendeiro, nenhum proprietário de terra, nenhum rei doou para ninguém terras do tamanho das sesmarias que haviam no Brasil. Né? Então, esses indivíduos encarregados das sesmarias, e por conseguinte o comércio que eles implantaram dentro das sesmarias, nós temos que, de certa forma, levar isso em consideração e fazer uma análise um pouco mais distanciada da administração de Portugal. Porque é exatamente esse contexto que vai, de certa forma, nos elucidar muitas coisas dentro do Brasil de hoje. Entre elas, o fato do Brasil ser uma grande potência rural. Certamente. E nós somos reconhecidos por isso. E também o fato de haver um esquema de coronelismo ainda muito grande. O Nordeste é um exemplo clássico dessas coisas, mas não só no Nordeste. Esse comportamento a gente vê ele por todo o Brasil. Até que ponto, de fato, essa má gestão, né, se a gente colocar dessa forma, ou essa injustiça que foi praticada, ela pode ser integralmente debitada à coroa de Portugal a partir do momento que não havia esse estatuto de inferioridade jurídica. Porque da mesma forma que hoje um empresário é responsável pelo modo como ele trata os seus funcionários, os proprietários, os nobres daquela época, né, ou os indivíduos que eram os donos dessas terras e que se tornaram os donos dessas terras, também os nomes dessas pessoas têm que começar a aparecer, para que a gente consiga ter um cenário e uma perspectiva um pouco mais clarificada desse processo de injustiça e de não inclusão social, porque a República tem mais de 100 anos. Até hoje os negros continuam sendo tratados como negros,
são párias sociais. O índio continua sendo tratado como um pária social. Não é? Isso não é um problema mais do Império. Então alguma coisa não mudou. Não é? Então processa-se, voltando. A política, o que Dom João III faz em relação a isso? Né? Para a gente encerrar essa questão, de certa forma, da colônia. Dom João III é ele que cria as capitanias, o sistema de capitanias hereditárias. Então, ele processa com a aplicação dessa metodologia, né? Em Dom João III, por exemplo, inexiste as palavras colono, colônia, colonial e colonialismo. Não há em nenhum momento correspondência à realidade histórica. O sentido que vem ser emprestado pela história, que é um sentido romântico, a esses vocábulos, não corresponde, sob nenhum aspecto, à documentação oficial de Portugal. Né? Pelo menos até o começo da história moderna, quando se abre a fase para outras leituras. Portanto, dentro desses 300 anos de história luso-brasileira, de 1500 a 1820 e poucos, é preciso compreender e estudar esses documentos para se chegar à elaboração de um conhecimento um pouco mais clarificado do passado, do nosso passado. Ora, o que caracteriza histórica e socialmente a obra civilizadora de Portugal no Brasil é a miscigenação racial. É a miscigenação racial. Né? Então, houve alguma coisa que foi feita, e algo que nós temos que pensar e que pensamos muito pouco, para isso nos chama a atenção o acadêmico Alberto Costa e Silva, que é uma grande autoridade. Portugal sempre teve muito pouco homem. Né? Os negros, quando vieram, no princípio vinham homens, não vinham mulheres. Os portugueses, quando vinham homens. Muito bem. Se só tem português, homem, se só tem negro, homem, com quem que eles casavam? Ou com quem que eles tinham filhos? Evidentemente eram com as índias. Com as índias. Até essa estatística em relação ao massacre que dizem que Portugal fez dentro das tribos nativas, isso tem que ser revisto. Porque se isso for verdade, né, é preciso se buscar nos bancos da história de onde é que Portugal estava importando mulheres. Então é preciso nós voltarmos e revermos realmente com minúcias de detalhes a presença feminina em solo brasileiro. Né? Então, há um ajustamento dessas relações quando se fala que Portugal vai trazer essa miscigenação, porque não é que Portugal fez isso aqui no Brasil, essa é uma atitude desde sempre na história de Portugal. Portugal, já os lusitanos faziam isso, se misturavam. Esse comportamento é um comportamento padrão, não é nem um comportamento, é uma forma de viver em Portugal. Né? Então, só para finalizar, quando Dom João III, por exemplo, escreve ao Diogo Álvares, que a gente chama de Caramuru, ele fala o seguinte, para a gente ver que não havia a palavra colônia. Diogo Álvares, eu, o rei, vos envio muito saudar. Eu ora mando Tomé de Souza, fidalgo de minha casa, a esta Baía de Todos os Santos, por capitão e governador dela, para na dita capitania e mais outras terras deste Estado do Brasil, prover de justiça dela e do mais que ao meu serviço cumprir. Essa expressão Estado do Brasil é empregada pela primeira vez por Dom João III, e ela seria substituída 3 séculos mais tarde por Dom João VI por Reino do Brasil, Portugal, Algarves. Né? Então, quando Dom João III escreve isso, ele escreve isso em 1548. E nós precisamos de lembrar também que o Brasil já tinha escudo d'armas, que é uma outra distinção. Nenhuma colônia tem escudo d'armas, não tem arma própria. E aqui também chama atenção para um fato, que o Gandra, certamente, muito melhor do que eu, é um especialista nesse tema, porque é o domínio dele. Por que razão o Principado, a arma do Brasil, é a esfera armilar?
sendo que a esfera armilar não consta no brasão, nos títulos dos reis de Portugal? Por que ela se assenta em Dom Manuel? Da onde aquilo é retido? Por que isso passa para a história do Brasil? E hoje mesmo, né, a tradição histórica da bandeira brasileira ainda tem uma conexão evidente com a esfera armilar na forma do globo, né, com a faixa, com o dístico, também um globo azul, onde aparece o Cruzeiro do Sul, que de certa forma nos remete àquela visão do mestre João na história, quando ele descreve o céu, né? Então a gente está olhando aqui o céu de uma outra perspectiva. Nós estamos olhando o céu do mundo como se estivéssemos de fora, né? E Dom João e o mestre João se refere ao cruzeiro visto de baixo para cima, né? Essas situações todas são situações muito curiosas e sobre as quais nós temos que refletir. Bem, sobre a questão da esfera armilar, isso dá um programa. Portanto, eu não vou sequer entrar em minúcias, porque nem em pormenores, porque podemos reservar esse assunto, as armas do Brasil, por exemplo, as armas do Estado do Brasil até à atualidade, podemos reservar isso para um programa próximo, para um programa vindouro. Eu penso que seria um tema muito elucidativo, porque o Gandra mesmo tem, num trabalho dele, e ele chama muito atenção para o fato de existir, no Convento de Cristo em Tomar, dois tipos de esfera armilar, né? Que seria uma esfera verdadeira, uma esfera falsa. Ele pode me corrigir, né? Se o termo não for adequado. Então, qual é a esfera que passa para a bandeira do Principado do Brasil? É a verdadeira? É a falsa? Seja como for. Conversando há um tempo atrás com uma grande autoridade brasileira em numismática e heráldica, que é a Regina Bibiani, nós conversávamos exatamente sobre esse aspecto dessa singularidade da bandeira nacional brasileira. A evolução da bandeira como um todo. Porque a evolução da bandeira como um todo é muito estranha. É muito estranha. As armas nacionais, e notadamente esse fato, que segundo o estudo da Regina é praticamente inédito. Um rei ter colocado o brasão dele numa suposta colônia. Suposta. Então, o que está se querendo dizer com isso? Isso, efetivamente, a partir do momento que esta colônia tem um brasão de armas que é originário de um rei, o estatuto de colônia dela altera radicalmente. Ele tem que ser visto sob uma outra perspectiva. Se me permitem, eu posso acrescentar só uma nota muito breve. É o seguinte: a esfera armilar é utilizada pela primeira vez nas armas de Dom Manuel, ainda enquanto Duque de Viseu e grão-mestre da Ordem de Cristo. Isto antes de chegar a rei, antes de ser aclamado rei de Portugal. Os reis de Portugal eram aclamados pelo povo. Não sendo aclamados, não estavam legitimados. Eram reis de direito divino, por graça de Deus, mas tinham que ser aclamados pelo povo. Porque a graça de Deus transitava pelo povo para que eles pudessem efetivamente desempenhar a missão para a qual tinham sido destacados. Bem, mas a esfera armilar, a palavra esfera, é uma palavra curiosa e foi usada exatamente com esses dois sentidos. A esfera armilar de Dom Manuel é acompanhada, é aquilo que se chama habitualmente o corpo da empresa ou da divisa, e todas as divisas genuínas têm corpo e têm uma alma. Ora, o corpo da divisa é a esfera armilar. A alma dela era a expressão latina spera in Deo. Isto é, aparentemente, esperança em Deus. Pois é que a palavra esfera e espera em português grafámos da mesma maneira, na época. E, portanto, a esperança, exatamente a esperança nesse porvir, nesse tempo escatológico, nesse tempo do futuro, nesse
essa terra nova sob o novo céu era exatamente aquilo que já estava também previsto na esfera milar. Só aqui, o Felipe, acho que é também um outro tema interessantíssimo para nós abordarmos, é isso que o Gandra falou, vem a ser o estudo da aclamação do rei pelo povo. Porque este também é um grande diferencial que Portugal terá em relação aos outros países da Europa, né? E que muito pouca gente conhece. O Gandra, por exemplo, tem um trabalho magnífico sobre isso. Magnífico. Eu já publiquei o texto da aclamação de Dom João VI no Rio de Janeiro, que encontrei na Biblioteca de Congresso em Oeste. Sim. É um texto curioso. É um texto muito curioso. Também é muito bom para o próximo programa. Vocês escolhem qual o programa vocês querem abordar, porque realmente é um tema muito interessante. Tanto esse como a colocação vocês acabaram de fazer. Da esfera. Vocês estão. Não, é a colocação da esfera armilar também, não é? Porque aí é que entra a esfera. Será o símbolo de Dom Manuel? Ou a esfera é o símbolo que vai, de certa forma, remeter a uma ligação com a ordem de Cristo? Também. Não é? Vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Culturas e Identidades. Vamos a mais um pequeno intervalo. Vamos tomar uma aguinha, não descanso para o professor Lelé, porque o professor Lelé está já, né? Na garganta tem que ser. Você está na Cultura. Você está na Cultura Online Brasil, com o programa História e Identidades. Esse bloco então, amigo do professor Ariel e do professor Gandra, eu gostaria que vocês colocassem sobre a importância do estudo da história antiga dentro das escolas e também na construção de uma forma de mensagens no mundo. E também se colocam então à disposição dos ouvintes para perguntas, por favor. Pode começar o professor Ariel, o professor Manuel. Fiquem à vontade. Peço que o Gandra comece, porque em relação à história mítica, ele é a grande autoridade. Bem, eu tenho uma história para contar. Gosto de contar uma história que foi contada no Brasil. Por alguém responsável do Brasil. Não vou entrar em pormenores, nem vou dizer nomes, mas pronto, foi alguém responsável pela gestão de parques naturais, reservas naturais e parques naturais num determinado estado do Brasil. Então dizia-me o indivíduo em causa que todos os parques naturais, ou todos os parques, que tinham associados a si um mito, uma lenda ou uma história que tivesse sido originada num momento desconhecido da história, não era um momento vago da história, todos esses parques estavam naturalmente protegidos, porque todos os utentes do parque respeitavam 100% as normas de segurança, de higiene, comportamentais, etc. Todos os parques que não tinham esse tal mito, essa tal história, essa tal lenda associada a eles, eram um desastre. Ora, isto pode ser extremamente interessante de analisar, porque, evidentemente, que podemos sempre dizer, bem, as pessoas têm algum respeito por aquilo que desconhecem. É verdade, também têm respeito por aquilo que desconhecem, excetuando, evidentemente, os ignorantes, porque esses são naturalmente atrevidos. Mas os não ignorantes têm respeito por aquilo que desconhecem. E o mito, em regra, não é algo que seja compreensível imediatamente. Um mito é algo que é enigmático, que coloca um problema, que resolve muitos problemas, mas que, pelo contrário, também para nós, homens do século XXI, nos coloca muitas dúvidas e muitos problemas, porque exatamente a forma como nós pensamos já não se adequa à mentalidade que usava os mitos para transmitir
não por via de um mito, ou de uma lenda, ou de uma história exemplar como o mito é. E, portanto, o mito é dizia o Fernando Pessoa que o mito é um tudo que é nada, ou é um nada que é tudo, mas as leituras são possíveis. Realmente o mito não é nada para nós, sobretudo hoje, mas é tudo, porque no mito se condensa todo um património ancestral, ou que vem de épocas e de momentos ancestrais, e que nos pode trazer e nos pode auxiliar a compreender aquilo que somos, aquilo que fomos e aquilo que devemos ser. E só nessa perspectiva, bastaria só esta perspectiva para que o mito passasse a ser novamente alvo e matéria escolar, alvo de estudo e matéria escolar nas nossas escolas. Regra geral, o mito é displicentemente entendido como algo, como uma farsa, como um embuste, como qualquer coisa de desinteressante e sem qualquer interesse e valor para a vida humana. E todos nós sabemos que, e basta olharmos para as televisões, para as internets e sobretudo para o cinema, verificamos que cada dia que passa, os temas dos filmes que nos surgem nos cartazes de cinema e que têm realmente sucesso são aqueles que pegam em mitos e em histórias exemplares. São sempre a mesma coisa, a história é sempre a mesma, só que pode revestir-se de roupas diferenciadas. A história, por exemplo, do Star Wars ou Os Senhor dos Anéis, aquela história é a mesma história de sempre, só que com roupas diferentes. E, exatamente, repare-se na adesão que essas histórias provocam em gente de todos os níveis etários. Portanto, penso que o mito é mesmo essencial, direi, é indispensável à sanidade mental das nossas comunidades. E exatamente, porventura, por não ser considerado que a sanidade mental das nossas comunidades está em perigo. Nosso segundo programa da série Cultura e Identidade, História e Tradição Luso-Afro Brasileira, e esperando que realmente tenha sido uma discussão profícua. Agradecemos a audiência de todos vocês e nos despedimos até o próximo programa, lembrando que o programa Cultura e Identidade irá ao ar toda a semana, no sábado, às 20 horas, logo após o programa Conexão Brasil. Boa noite a toda a audiência, despeçam dos ouvintes. Boa noite, Felipe. Eu gostaria de, rapidamente, mas semana que vem a gente fala um pouco mais sobre isso. Bom, primeira coisa, o nosso e-mail culturasEidentidades@gmail.com já está no ar e funcionando. Então, os ouvintes nos escrevam, mandam críticas, sugestões. O Paulo mesmo acabou de mandar, fazendo uma correção a uma fala minha. Eu falei Caim ao invés de Cã, quando eu queria me referir a Cã. Muito obrigado, Paulo, por essa correção. Às vezes a gente fala apressadamente e troca as palavras mesmo. Então, é muito importante para nós termos esse retorno e esse questionamento das pessoas, porque, sobretudo, o programa, a nossa intenção aqui é pensar em relação a isso. O programa está sendo, nós estamos gravando e ele está disponibilizado cada edição dele, a primeira edição passada já está disponibilizada no Facebook do nosso Instituto e no Facebook do Manuel Gandra. Eu falo o Facebook do Instituto, Gandra fala o dele também, onde os ouvintes podem, quem perdeu o programa pode ouvir novamente. O nosso é www.facebook.com/Mucarage. Eu vou soletrar MUKHARAJJ. Lá os ouvintes já podem aceder à gravação do áudio total do programa da semana passada. E o de hoje também nós disponibilizaremos ao longo desta semana. E gostaríamos de falar também, para encerrar, que com muita satisfação nós estamos promovendo, junto com a Rádio Cultura Online e outros parceiros, um projeto vindo de Portugal de congraçamento
das amizades e das culturas. No Brasil, esse projeto chama-se Festa da Língua, mostra cultores e cantares da língua portuguesa, ligado a um grande evento internacional, que é o Festival Internacional da Música Lusófona, que vai acontecer nos 6 continentes, em 6 de dezembro deste ano. Então nós vamos falar mais sobre isso no programa que vem. Muito obrigado, boa noite a todos. Não, culturas, no plural, culturas e identidades, @gmail.com. Tudo no plural, isso.